Bem-vindo ao Leadercast, um podcast para quem quer saber mais sobre liderança. Apresentação: Luciano Pires. Bom dia, boa tarde, boa noite, bem-vindo, bem-vinda a mais um Leadercast, o podcast que trata de liderança e empreendedorismo com gente que faz acontecer. Hoje converso com Odair Baptista, uma das vozes marcantes do rádio brasileiro, que vem de uma rádio lá do interior para impactar os fãs do rádio nos anos 70. A voz inconfundível da Rádio Camanducaia. Este não é um programa de entrevistas, não tem perguntas programadas nem roteiro definido. É um bate-papo informal, com gente que faz acontecer, que vai para lugares onde nem eu e nem meu convidado imaginamos. É por isso que eu não me limito a fazer perguntas, mas eu dou meus pitacos também, você entendeu, hein? Isso aqui não é uma entrevista, é um bate-papo. O Leadercast é lançado por temporadas. Os assinantes da Confraria Café Brasil e do Café Brasil Premium têm acesso imediato à temporada completa assim que ela é lançada. Os não assinantes receberão os programas gratuitamente, mas um por semana. Para assinar, acesse o cafebrasilpremium.com.br. Muito bem, mais um Leadercast. Vamos aqui à explicação de como é que o convidado de hoje chegou até aqui. Eu sou convidado para ir comer um japonês, evidentemente num restaurante japonês, pelo Léo Lopes, e lá na hora do jantar encontro algumas pessoas, um garotão senta com a gente lá para bater um papo. Quem é você? Quem é você? E de repente ele me fala: eu sou filho do homem. Olha. E eu falei: então, cara, você é filho do homem, sou filho do homem. Pô, bicho, eu tava pensando em uma hora dessa chamar o homem pra gravar aqui. Vem cá, você acha que dá? Pô, claro que dá, mas não faz nenhuma semana, acho que 10 dias a gente faz. E a gente acertou, então o meu convidado aqui com muita honra está diante de mim aqui hoje. Imagina. Só existem 3 perguntas fundamentais desse programa, as únicas que você não pode errar. São as 3 que eu faço na abertura. Dali pra frente você pode chutar à vontade, tá? Mas nessas 3 aqui você presta atenção para não errar, hein? Eu vou prestar atenção. Preciso saber seu nome, sua idade e o que é que você faz. Meu nome é Odair, sim, com Y, José, sim, Baptista, a moda antiga. Sim. Depois eu conto isso aí, tá? Eu estou com 82 anos, se não 81, 83, eu não me lembro mais. Uhum. Depois de 80 a gente esquece, né? A gente faz questão, né? Então é isso. O que é que você faz? O que é que você faz? Olha, realmente foi uma coisa interessante, né? Porque eu ouvia muito rádio no meu tempo lá de Poços de Caldas, né? E aí, o que aconteceu? Eu resolvi ser locutor, porque eu ouvia muito a Rádio Nacional do Rio de Janeiro e achava, só a parte de locução eu achava muito interessante, porque eu imaginava assim: puxa, esse cara tem uma voz bonita, fala muito bem e tal. Você já tá contando a sua história inteira para mim? Não, eu estou só lembrando, porque depois eu esqueço. Deixa que eu vou fazer você lembrar. Pera aí, eu vou buscar você lá no comecinho. Onde é que você nasceu, né? Eu nasci em Poços de Caldas. Poços de Caldas? Poços de Caldas, Minas Gerais, Brasil. Você está com 82 anos. Acho que é do 82. Então faz tempo, cara. Você nasceu em 1900. E foi lá, viu, rapaz? É? Eu nem me lembrava mais, é lá mesmo que eu nasci. Me diga uma coisa, seu pai fazia o quê? Sua mãe fazia o quê? Meu pai trabalhava na prefeitura de Poços de Caldas e a minha mãe era dona da casa. Uhum. Né? E eu tinha mais 3 irmãos, Isso. Um homem e 2 mulheres. E esse meu irmão, aliás, foi um grande incentivador. Ele que, naturalmente, graças a ele que eu sou locutor hoje, né? Uhum. Então, o Osmar, o nome dele, e as minhas irmãs me ajudaram também de uma outra forma, mas ele foi aquele que já trabalhava na rádio. Ele era da parte técnica, né? Então ele montava rádio, ele montava antena, enfim, ele trabalhava nesse setor. O que o Odairzinho queria ser quando crescesse? Olha, é uma coisa interessante, né? Porque eu acho que eu queria ser
Pintor. Pintor de quadros? De quadros, de quadros? Menos do São Paulo. Sim. Da onde vinha isso? Por que pintor? Isso aí, porque eu não sei, acho que quando pequeno eu devo ter conhecido algum quadro e algum pintor, sei lá, e eu achava uma coisa assim fantástica, né? Uma coisa assim que eu gostaria de fazer. E eu tive, além dessa mania de pintor, né, no caso, eu comecei a muito cedo pegar um lápis e fazer desenhos. Mas isso pequenininho, né? Fazer o desenho de letra, aquele negócio todo. Enfim, eu achei que eu tinha alguma coisa a ver com desenho. E depois, naturalmente, cresceu isso. Realmente eu tinha o jeito para o desenho. Agora, o desenho para a pintura, aí, então, é mais fácil, né? E isso foi numa época interessante, quer dizer, seu pai era funcionário público, você cresceu assistindo o seu pai sendo funcionário público. Sim. Você, quando garoto, você sentiu que a tua voz tinha alguma coisa diferente da molecada? Ou quando é que foi que apareceu que a voz podia ser um diferencial? Interessante, rapaz, porque isso aí, não sei como é que surgiu essa coisa de ter diferença, né, de voz, de coisa. Mas eu imagino o seguinte, como eu era ouvinte, mesmo quando pequeno, da Rádio Nacional do Rio de Janeiro, eu não ouvia música, não ouvia novela, eu ouvia os locutores, né? Então eu achava interessante, puxa, como é que esse homem aí pode fazer, ter essa voz bonita, né? Como é que é ser locutor, né? Eu vou dar uma pausa aqui para a garotada que está nos ouvindo e que não tem ideia. O que é a Rede Globo hoje, em termos de televisão, era a Rádio Nacional naquela época. Do Rio de Janeiro. Não havia televisão, então o que a família fazia era ligar aquela rádio, e aquela rádio era no e presente, ela tomava conta do país inteirinho. E aquilo era à noite, o pessoal se reunia em volta do rádio para ouvir programas, então havia locutores lá que eram sagrados, monstros sagrados. Né? É verdade, então eu tenho até uma história boa do meu avô e da minha avó, que a minha avó, meu avô morreu com 100 anos, né? E que diz que naquela época o pessoal tinha gente que botava um pratinho de comida na frente do rádio para o locutor, se ele tivesse com fome, se alimentar. Olha, essa é muito parece boa. lenda urbana, mas eu não duvido não que aconteceu, que tivesse, né? E naquela época era uma coisa fantástica. A Rádio Nacional realmente lançou gente, programas de auditório, tudo que a gente viu hoje nasceu lá. Rádio teatro, né? Rádio teatro, nossa, impressionante, rapaz. Eu era muito fã do Heron Domingues, que era o repórter-esso, né? Sim. Nossa, aquele prefixo do repórter-esso, sabe, todo mundo parava de... Quer ouvir? Rádio Globo Rio de Janeiro, uma emissora de O Globo, o maior jornal do país. São 20 horas e 25 minutos. Alô, repórter Esso, alô? Professor ouvinte, boa noite. Aqui fala o repórter Esso, um serviço público da Esso, Brasileira de Petróleo e dos Revendedores Esso, com as últimas notícias da UTI desta emissora. Esse prefixo aí é o prefixo que inspirou a abertura do Café Brasil. A gente abre no programa Café Brasil com uma versão do Repórter Esso. E aí você ouviu essa voz que você ouviu, foi a voz do Heron Domingues, que marcou a época, né? Que beleza, não? Nossa, era uma coisa fantástica, né? E é engraçado que eu tive uma sorte por causa... Bom, lá em Poços, quando eu entrei lá na rádio, aí foi um caso até interessante. O meu irmão sempre trabalhou na parte técnica, né? E ele foi fazer uma gravação numa festividade, eu não me lembro onde, acho que no Country Club. Sim. E aí ele levou para minha casa um gravador e mostrou, chegou 2 horas da manhã, o cara me acorda, rapaz, eu era mocinho ainda. E ele então falou assim, isso aqui é um gravador. Isso é anos 40, 50. Eu tinha... Eu devia ter, acho que, não sei, já uns
15, 16 anos já. Sim, certo? uns 65 Então, anos atrás. eu digo isso porque, veja só, ele falou assim, olha, você está vendo isso aqui, esse gravador aqui, você liga e fala no microfone, aqui o microfone, e a sua voz é gravada aqui. Uhum. Grava alguma coisa. Eu falei, como grava alguma coisa? Pega uma revista aí. E eu tinha mania, sabe, de pegar a revista e imitar os locutores. Mas sem, sabe? Sim. Aí eu peguei uma revista e eu, se não me lembro, se era Pasta Dental Philips, pode fazer propaganda aqui? À vontade. Tá? Falar palavrão, à vontade, aqui à vontade. E aí então eu falei, eu fiz a propaganda, eu não sei se é do leite de magnésia, sei lá. Você sabia por... Não, é Pasta Dental Philips. Uhum. Você sabia porque a pasta dental Philips é a mais usada pelos próprios dentistas? Porque a pasta dental Philips é a única que contém o genuíno leite de magnésia de Philips. Uhum. Por isso, neutraliza verdadeiramente a acidez bucal, que é a principal causadora da cárie. Mude para o melhor, mude para a científica pasta dental Philips. Vem cá, você não fez isso aí profissionalmente depois, esse anúncio? Não fiz. Você está lembrando daquele quando você tinha... Do que eu fiz que lá... você gravou? Que eu fiz lá no rádio. Então né? vamos lá, agora eu vou te explorar. Olha, esteja à vontade. Aí você gravou aquilo e seu irmão vai lá e dá um play. E você, pela primeira vez na sua vida, escuta a sua voz gravada vindo de um aparelho e você nunca tinha ouvido. É a primeira vez que você ouviu tua voz. Como é que foi? Me descreve esse momento, cara. Quando ele dá o play e você se escuta pela primeira vez. Eu falei, eu falei para ele assim, não, isso aí você gravou no rádio, isso aí deve ser da Rádio Nacional. Uhum. Eu perguntei, né? Ele falou, não, você que acabou de... Eu que acabei de ler isso aqui? Uhum. Não é possível, não, é assim, é você assim e tal. E aí, o que aconteceu? O dia seguinte, ele foi lá na rádio, né, e falou com o gerente, eu estou recebendo um locutor aqui na minha casa, um amigo nosso, tal, e ele gravou esse texto aqui, e ele falou, puxa, então, e mostrou, né, pro gerente, ele falou, tá, manda o rapaz aqui e tal. E ele vai passar umas férias aqui e tal, e você, quem sabe ele ser contratado, né? Sabe aquela? Aí o meu irmão pegou aquela gravação e levou pro gerente, né? E falou, olha, tem esse rapaz aqui, que é um locutor de São Paulo, está passando umas férias aqui, então você vê que ele gravou e o gerente ouviu, falou, manda o rapaz, ele vai ficar por aqui? Ele vai ficar... então manda ele aqui. Quer dizer, sua carreira começa com o seu irmão dando um aplique. Nossa, é impressionante. Olha aí, rapaz, é impressionante, né? E aí, rapaz, ele pega e me convida para ir lá na rádio conhecer o gerente, né? Uhum. E o gerente, cheguei, né? O Osmar falou, olha, esse aqui é o tal locutor que você ouviu aí. Ele falou, não, esse é seu irmão, pô. Que é isso? Eu era moleque ainda, né? Esse é seu irmão. Falei, sim, é meu irmão. Tá, mas, e aí o locutor, quem é? É ele, poxa. Não é possível. Não, vamos fazer um teste aí e tal. E aí foi aí que eu comecei no rádio. Uhum. Então vou pedir para você me lembrar de um outro momento. Né? Você, naquele dia, pela primeira vez, entra num estúdio de rádio. Estúdio de rádio, né? Falei, microfone, tratado, aquela coisa. Como é que foi esse teu impacto? Eu imagino que hoje seria o equivalente a um garoto, ou um cara como eu, por exemplo, entrar dentro da Millennium Falcon, que é a nave do Star Wars, e a hora eu entrar naquilo lá e fico enlouquecido. Que é isso? Como é que foi para você? Foi isso, né? Foi isso, porque mesmo o meu irmão já estando trabalhando na rádio, eu nunca tinha entrado lá. Uhum. E ao mesmo tempo, aquilo que você falou, né? Para mim foi um negócio assim, puxa, entrar na rádio e como é que funciona isso? Uhum. Nem sabia onde é que era o estúdio, o microfone ligado aonde era, tá? Enfim. Uhum. Foi aí, deu uma, sabe? E aí quando o gerente falou para mim, olha, vamos fazer um teste com você, que você pode ser aprovado e trabalhar aqui. Eu falei, não é possível. Sabe daquelas, não é verdade. Não está acontecendo, não está acontecendo. Não está acontecendo, tal. E foi assim que eu
comecei no rádio. Comecei graças ao meu irmão e a gravação da reportagem lá que a gente fez da Pasta Dental Felipe. E você começou como locutor o quê? Publicitário? Fazendo o quê? Publicidade. Fazendo Publicidade. É o locutor que fica, dá a hora certa, faz o texto. Tinha uma pasta assim, né? Então você lia o texto, tal, de repente aparecia a hora certa ali, a hora certa. E assim, E depois, então, que surgiu, naturalmente, o noticiário, né? Sim. Que eu era ligado também em noticiarista, né? Gostava muito. Me fala uma coisa daí. Quando foi o momento que você, lá dentro, envolvido com o microfone, você olhou para você e falou, cara, eu acho que dá para ganhar vida com isso aqui pode ser o meu futuro. Eu não sei se você falou, você tinha um sonho de ser pintor. Sim. Molequinho. Quando você vai envelhecendo, o sonho muda. Talvez você tivesse aquela história, você é engenheiro, você é advogado, você é médico, alguma coisa assim. E você, em algum momento, se encontrou ali e falou, cara, acho que dá para fazer minha vida aqui, né? Quando é que foi que deu esse estalo para você, que você falou, vou entrar de cabeça Eu acho que foi justamente quando o gerente ouviu e quase não acreditou que fosse a minha voz, né? Eu gravei de novo para ele ouvir que realmente não estava mentindo. E a continuidade é o seguinte, ele depois de dois dias, sei lá o quê, nós fizemos um teste, foi aprovado e aí eu já tive um horário para fazer, não é isso? Naturalmente eu aprendi como é que ia, que texto que era, etc, tal, entendeu? Foi assim que começou praticamente a coisa. Né? A tua história repete a história de milhares de locutores que a gente conhece, porque era assim. Era assim. Meu pai passou por isso. Meu pai começou como locutor do alto-falante do estádio de futebol. No intervalo do jogo, ele que falava, ele dava notícia tudo lá. Aí ele virou locutor do rádio lá em Bauru, né? Virou locutor de rádio e tudo mais, achou que podia dar samba e veio para São Paulo fazer um teste aqui. E numa das, eu não me lembro qual vai ser a rádio, tudo entrou, fez o teste aqui e não passou no teste. O cara falou, olha, faz uma coisa, você tem potencial, mas precisa melhorar um pouquinho mais, treina um pouco mais, volta daqui a 6 meses. Isso faz 70 anos, o cara tá esperando até hoje. Ele nunca mais voltou, mas seguiu no rádio, virou, foi locutor, tudo lá em Bauru, ele acabou fazendo a carreira dele lá. Mas muita gente que eu conversei, conheço vários caras de rádio, começaram exatamente assim, né? Eu tô no interior... A minha voz sobressai no meio da voz da molecada, eu vou no rádio, faço um teste e ali de repente vira e você acaba... E é engraçado que eu me lembro agora que eu tinha um amigo que tinha uma como é que se diz? Em festa, em quermesse, etc, festa, etc, ele tinha uma cabine de rádio, né? Rádio... Ouvimos e acabamos de ouvir, mas alto-falante aqui, não era rádio. Né? Sabe daquela alto-falante de feira, de quermesse. E aí, rapaz, um dia ele conversou comigo, você não quer fazer um teste aí e tal, aquele negócio todo. E aí eu fiz. Ele falou, não serve. Não serve? Não serve. Tudo bem. Aí, mas eu já tinha a coisa na rádio. Sim. E quando o indivíduo ouviu eu fazendo lá na rádio, porque era aquele negócio, não pode aqui, daí nunca vai entrar na rádio, porque era uma rádio só, né? Sim. Agora tem 2. Então, rapaz, quando ele ouviu a minha voz na rádio, porque tinha a rádio tinha um alto-falante lá, né? Ficava para o jardim Você conhece Poços de Caldas? Conheço, fui bastante lá. E aí, então, ele me ouviu lá fazendo o noticiário, né? Falou, não é possível. Terminei, então eu desci, encontro ele lá. É você que falou assim, nossa... E lá no meu serviço de alto-falante. Foi muito bacana. Daí, como é que foi a tua escalada para, de repente, você depois assumir o noticiário e tudo mais, como é que foi isso? Alguém te escuta na rádio, chama você para vir para a capital, você vem por conta própria, como é que você sai de Poços para ganhar a Rádio Nacional? Foi o seguinte, Eu trabalhei na rádio durante, acho que, não sei se 3 anos ou 2 anos, eu não me lembro.
E lá eu conheci o Sebastião Leporassi, Sim. irmão do Leporassi. Irmão né? do Vicente Leporassi. Vicente Leporassi. Atenção, garotada que está acordada aí. Acordada aí. Vicente Leporassi foi um dos nomes mais fundamentais do rádio no Brasil. Nossa. Ele com o seu o Trabuco. Trabuco, O Trabuco do Vicente Leporassi era uma coisa que era obrigatória ouvir, era aquela opinião forte, o bicho era bravo. Era muito bom, sim, né? sim, muito bom sim. mesmo, rapaz. E o Sebastião Leporassi tinha tudo para... ele veio de Franca, se não me engano, e foi o gerente da Rádio Cultura de Poços. E foi um grande amigo meu, rapaz. Foi uma coisa sensacional, porque ele viu aquilo que eu podia fazer, né? E fazia, exigia que eu fizesse o noticiário, participasse de radionovela, fizesse narração, etc. Tal. Enfim, ele me jogou realmente, né, na arena. E aí eu desenvolvi realmente. E eu fazia o noticiário, né? E eu sempre gostei de noticiário. Sim. E a Rádio de Poços, não sei se vocês conhecem a história, ela era a única emissora naquele tempo que tinha 3 ondas, né? Além da média, tinha mais 2 ondas curtas, né? Uma de 31 e 68 metros, sei lá, qualquer coisa assim. Ia longe. Ia no exterior, né? A gente recebia muita carta da Suíça, enfim, da Europa, etc. Tal. Então, eu gostava realmente de fazer o noticiário e dava uma imitadazinha assim. Quem é que não imitou o Heron Domingues, né? Porque foi o carro-chefe, né, do Repórter Expresso. Ele realmente criou aquele estilo e tal, e a gente tinha que fazer igual, né? Para fazer uma coisa boa. Você lembra ainda como é que era? Eu acho que, quem sabe assim. Prezado ouvinte, boa tarde. Que fala o Repórter Expresso, testemunha ocular da história, apresentando as últimas notícias da UPI, Londres. O Centro do Comércio do Café cotou hoje o tipo 7 disponível a 712. É muito caro, né? Os 10 quilos, mercadoria ensacada, mercado sustentável. Sim. E atenção para a nota final. Aí a nota final era muito bacana. Franca, Samelo faliu. Imagina. Era assim, boa, né? Deixa eu só fechar aqui. Muito bem, o Leporassi te ouve. Esse garoto tem potencial. Que idade você tinha? Eu estava fazendo o exército 17 anos. Tá. Teu pai, tudo bem? Você está na rádio? Tudo ninguém perfeito. te cobrou Minha e tirar mãe, um diploma não, de advogado, nada disso? Nada. A família deu força a você? Deu força. Sim. Minha mãe, então, ficou entusiasmada, porque ela era muito ligada. Aliás, foi graças à minha mãe que eu tive esse contato com a rádio, porque ela era o dia todo ouvindo rádio, né? Radionovela, rádio aqui lá do Rio e rádio aqui de São Paulo. Né? Sim. E aí te trazem para a capital? Então eu falei com o Leporassi, o Sebastião. Falei, Sebastião, eu quero ir para São Paulo, eu quero ver se consigo, né, trabalhar, né, numa emissora fora aqui de Poços, porque daqui a pouco eu faço aqui o serviço militar, né, e até estava fazendo, né, e depois, e aí, qual vai ser o futuro, né? Sim. E a minha vontade é realmente sair e procurar um caminho que seja igual, né, uma emissora que seja igual, que eu possa trabalhar com todo... Sabe, com prazer em trabalhar, sem medo, né, de qualquer coisa e tal. E eu disse para ele, o Leporassi, eu sei que o seu irmão trabalha na Rádio Record e já é uma figura super conhecida lá e tal. Você arranjaria um bilhetinho para eu mostrar para ele? Eu, puxa, eu vou telefonar para ele, e quando é que você vai? Tal dia assim, então tudo bem, procura ele direto.
E foi assim que eu procurei o seu Leporassi, um cara fabuloso, nossa, sabe daquele que você seria assim o Papai Noel para você? Sim, Impressionante, ele era impressionante. Você não estava seguindo a trilha de ninguém. Você não estava seguindo o caminho do teu pai, você não estava seguindo o caminho de um primo, do irmão. Não. Você botou na cabeça que ia fazer aquilo e significava ir embora de casa, com 16, 17 anos de idade, né? Vim para São Paulo, né? Porque o meu irmão sempre gostou da parte técnica de rádio. Ele, desde pequeno, ele sempre ia com soldadores lá, com fios assim. E ele, interessante que ele não... Ele era daltônico, né? Ele não sabia as cores. E para se fazer um esquema, você tem cores, né? Tem o fio amarelo, verde e marrom, né? Então, para ele sempre me chamava, eu ficava ali, esse é amarelo com amarelo, tá. Ele jamais ia poder trabalhar desmontando bombas, né? Nossa, você imaginou? Boa. Me diga uma coisa, você então vem para São Paulo, cara, e você não veio para São Paulo para começar numa rádio da periferia fazendo... Você foi na Record, que já era uma baita rádio. Nossa, era a maior, né? Falar com o Vicente Leporassi, que era outra figura. Como é que um moleque, um pirralho de 17 anos de idade, vindo do interior, chega na frente de um Vicente Leporassi e vir aqui, porque... Como é que é isso? De onde vem isso? O que você fala? Eu não tenho nada a perder, eu vou lá falar com o homem e ver o que dá. Eu acho que... a vontade era tamanha, né, de sair de Poços, não sair porque eu não gostava de Poços, mas para um progresso, né? Eu falei, não, eu vou fazer tudo possível para, sabe, vamos... Porque quando eu pedi para o Leporassi, eu falei, o Leporassi, eu posso fazer um teste. O Vicente ou o Vicente, já na Rádio Record, né? Então, antes que você me conte o que você falou com ele, eu quero saber o seguinte... Você chegou na Record, botou sua melhor roupinha. Isso. Botou a roupinha mais bonitinha, não sei o quê. Acho que até gravatinha. Se anunciou na entrada, aqui está o Odair Batista, vim falar com o senhor Leporassi, o senhor, por favor, suba. Você subiu até lá e, de repente, entra numa sala e lá está sentado Vicente Leporassi na tua frente. Você conseguiu falar? Você gaguejou? O que você fez? Olha, você devia ter ensaiado tudo que ia falar para ele, né? Sim. Não, como é que foi a hora que você viu a figura? Depois é o seguinte, eu tinha que a sensação de que o Leporassi, que era mais velho do que o Leporassi Sebastião, o Vicente, né? Ele, por causa do jeito deles, ele ia me tratar muito bem. E esse jeito era a voz? Era o jeito que você fala era a sua voz? É a voz. Você nunca tinha visto ele? Não, nunca tinha visto. Mas também por causa do que eu conhecia o irmão dele, né? Sim. Então eu falei, não é possível, ele deve ser tão gentil, tão cara bom, né? Como o irmão, né? E não deu outra, realmente, nossa, ele me tratou muito bem e tal. E vendo, né, um jovenzinho daquele, né? Na Rádio Record, aquele que você falou, a Rádio Record a maior, né? Sim. Então, ele falou, puxa, o carinha veio mesmo para ficar, né? Bom, agora, ele falou assim, Odair, é o seguinte, eu vou te apresentar o Blota Júnior, que era outro nome. O nome sensacional, né? Ele era o diretor-geral, etc, tal. Que já estava na TV, já fazia TV na época. Já naquela época já fazia. Apresentando os festivais. Isso, era uma coisa, assim, né? E aí eu falei, bom, tudo bem, vou ver. Ele falou assim, olha, ele vai fazer um teste, vai mandar você fazer uma locução, e aí vai partir de você. Eu não vou falar nada para dizer que amanhã ou depois, tal. Mas a única coisa que eu vou te apresentar ao cara. Blota Júnior. O Blota Júnior. E aí eu fiz um teste com o Blota Júnior. Ele falou assim, faz um teste para mim, não de locução, né? Porque, eu digo para você, a locução naquele tempo, principalmente os locutores de auditório, né? Eles gritavam muito, sabe? Falavam tudo gritado, né? Porque era um barulho infernal. Sim. E eles tinham que gritar, né? Só mais uma lembrança para quem está nos ouvindo aqui.
quando o Odair fala locutor do auditório, é o seguinte, os programas de rádio eram um programa de auditório. De auditório, era um programa de rádio gravado num auditório, com o equipamento, comparado com hoje, era precário na época, né? E o auditório ficava enlouquecido. E aquele barulho, né? Aquele negócio todo. Sim. E aí eu falei, bom... Essa era a praia onde nasceu o Chacrinha. Isso, Chacrinha começa desse jeitinho. Desse jeito também, desse né? Jeito, né? Então, eu falei assim, mas a minha voz não é para ser locutor de auditório, sabe? Para gritar. Não, eu tenho o timbre mais baixo e eu acho que é mais para noticiário, né? E realmente eu fiz um teste para noticiário, fui aprovado, né? Plantão noticioso B9, que tinha quatro audições por dia. E uma era à noite, assim, 10 horas da noite, né? Então, tudo aí... ao vivo? Tudo ao vivo? Tudo ao vivo. Você passava o dia na rádio? Eu passava o dia lá, E esse passava o dia foi interessante porque, veja bem, conheci a Dona Irã Barbosa, ficou um grande amigo meu, nossa, o cara era fora de série, né? Ele falava assim, ô Mineiro, vão descer comigo, vamos tomar um café. Eu já sabia, né? Onde era a Record? A Record era na Quintino Bocaiúva, ali naquela região perto da Praça da Sé, né? Sim, aquela bem no região centrão. No centrão mesmo. Rua Direita, né? E ele, então, vamos descer para tomar um café. Tinha um barzinho lá na esquina da rádio ali. E aí o café dele era pinga, né? Sim, uma branquinha. Era branquinha. Chegava, ô Dorina, que café é esse? Não fala para ninguém, né? Tá certo. Então todo dia ele me chamava, Mineiro, vamos descer. Que ele estava no horário de tomar a pinguinha. Uma coisa interessante que você está falando, que é bom lembrar aqui, havia uma como é que eu vou dizer você, a presença de artistas na rádio era mandatária, todos eles iam, né? Sim. Não havia artista de renome que quisesse fazer sucesso no Brasil sem estar na rádio presente e participar dos programas e cantar ao vivo e cantar no auditório e tudo mais. Você deve ter visto todo mundo lá. Todo mundo mesmo. Então, foi uma coisa assim fantástica, porque veja bem, o cara vem de Poços de Caldas, né, rapaz? E de repente ouve e vê e toma conhecimento de tudo aquele mundo, rapaz. É impressionante, né? Sim. Os locutores de noticiário, os cantores, cantoras, tudo no corredor da rádio, né? Entendeu? E fora o departamento de notícias, né, que tinha lá os jornalistas, assim como o Murilo Alves, né? E Jorge de Magalhães, etc., eram tops, né, de locutores e noticiaristas, e no caso redatores, né, de notícia. Nossa, era uma coisa. E para mim era tudo novo, né? Claro, garotão, circulando no meio daquele povo, tudo lá. Você foi contratado pela rádio? Contratado? Sim, aí eu fiquei contratado. Eu fazia um horário até às 10 da noite. Quer dizer, o noticiário, né? E chegou 10 horas da noite, tinha um programa de meia hora, que aí eu saí do noticiarista e passei a fazer essa meia hora, porque o outro locutor nunca aparecia. Né? Você estava com 20 anos de idade? O que você tinha? Aí já estava com 19. 19 anos de idade. 19, Morando aonde? Em São Caetano. Pensão, onde? São Caetano. Na casa de parente? Porque eu vim de Poços de Caldas com a segurança de onde ficar. A minha irmã, casada, morava em São Caetano, né? Sim. E eu tinha outra irmã que trabalhava, que não era casada, mas morava com ela. E a casa muito grande, né? Então ela falou, não, você vai ficar aqui. Legal. E aí, poxa, para mim, a única coisa é que eu tinha que sair à noite, né, 11 horas, 11 e pouco, pegar um ônibus para ir para São Caetano. Em 1950 e bolinha. Por aí. Você com 20 anos de idade, 1950 e bolinha, no ambiente artístico lá dentro, ganhando uma graninha, sem pai para encher o saco, sem a mãe para encher o saco, nada. com São Paulo. Você não estava estudando mais?
Não estava. Você chegou a se formar em alguma coisa? Não, Você fez nível técnico? Fiquei conformado. Ok, conformado. Conformado. Como é que era, cara? O mundo, você estava na maior cidade do Brasil. Eu estudei em Poços, né, no Colégio Marista, fiz até o quinto ano, sei lá. E só para lembrar, eu conheci naquela época, no último ano, no quarto ano do Colégio Marista, foi um estudo para mim sensacional, né? Uhum. Porque a gente aprendia já naquele tempo o latim, né? Espanhol, francês, né? Inglês. E inglês, né? Tinha e tinha português também. Sim. Era e sabe quem eu conheci lá, que já faleceu há algum tempo, um grande amigo meu, que era, eu ainda falava pro colega de classe, né? Assim, eu falava para ele assim, olha, esse rapaz vai ser jornalista, redator, ele é muito bom, rapaz. Em Poços de Caldas? Poços de Caldas, no Colégio Marista. Ele falou, não, imagina. E aí eu falei para ele, você pensa bem, todo dia, né, ou todo dia que há aula de português, o irmão Marista pede para esse rapaz fazer a redação e ler para vocês aprenderem, vamos assim dizer, sabe? Uhum. Sabe quem era esse senhor? Quem? Que faleceu há algum tempo aí? Mercadante. Qual Mercadante? O Mercadante que foi diretor da Globo, de redação, Luiz Fernando Mercadante. Sim. O Mercadante que foi o diretor aí da Globo depois de muito tempo, né? Muito bem, aí você começa a crescer a tua carreira aqui em São Paulo. Você abraçou a questão de noticiário, você virou locutor de telejornal. Tá. Vamos andando aí, eu quero... Tá chegando perto lá do show do rádio, aquela coisa toda lá. Mas aí nós estamos... Você está numa época interessante, que é o Brasil dos anos 50. Pô, a gente era campeão de tudo. A gente era campeão de futebol, tinha Marister Bueno campeã de tênis. A gente tinha campeão de basquete. No basquete, a gente foi campeão de basquete. Nós tínhamos a Bossa Nova arrebentando pelo mundo. Falou, cara, o Brasil dos anos Elis 50... Regina. Aquilo era uma maravilha, cara. Esse país aqui... Conheci, assim, a... Como é que é o nome dela agora? Não é Elis Regina? Nara Leão? Não. Bom, tinham todos lá. Você estava no momento mais esfuziante do Brasil, uma coisa maravilhosa, quando, em 1964, acontece uma mudança importante no Brasil, que impacta grandemente os meios de comunicação, impacta a rádio e tudo mais. Como é que você vivenciou essa época quando os militares assumiram o poder? Aquilo impactou vocês de alguma forma, do tipo que não tenho mais a liberdade de dar as notícias que eu dava, a coisa mudou um pouco de figura, você teve algum tipo de... Não, eu não senti nada. É engraçado que não houve essa, pelo menos eu me lembro que os redatores tinham certo cuidado, né? Vamos dizer assim. Mas não foi uma coisa assim... drástica, né? Não. Já apareceu um sujeito na redação lá, falando, deixa eu ver o que está acontecendo aqui. Não, levamos numa boa, nada disso, tá? E foi interessante porque eu me lembro que a gente era escalado para fazer noticiário, né? Do governo, ou enfim, os noticiários ou as notícias da situação naquele tempo, né? Então, suponhamos, eu era da Record, ia para a Rádio Piratininga fazer lá vamos dizer assim, alguns noticiários. Sim. Ou se não, ia para Tupi, enfim, eles, como se você fosse como é que se diz? Um locutor ambulante, né? Não só eu, mas como... Você ganhava por isso? Algum extra? Não. Quer dizer, a Rádio Record pagava teu salário e você fazia locução na Tupi. Na rádio, Imagina que... Você vê? Que bom, né? Muito bom. Pensava isso hoje, cara. E foi interessante. Isso aí depois passou... bom, depois eu também... cheguei a fazer rádio-teatro, né? Que era... Então, isso que eu ia te perguntar. Eu quero ver agora como é que a tua... Você está lá dentro, você está fazendo...
telejornal, noticiário e tudo mais, domina o assunto, compreendeu que aquele era teu caminho, a tua voz está lá, já está sendo reconhecida, você já domina aquilo. Quando é que você começa a ampliar essa tua área de atividade? Fala, cara, acho que dá para fazer alguma coisa a mais com a voz, né? Quando é que você parte para isso? Tem um convite? Alguém te convida? Os convites para gravação já começaram a aparecer naquela época. De radionovela? Tinha a radionovela também eu participei. Sim. Fazia a narração das novelas do... Como é que chamava aquele produtor, rapaz? Puxa, agora sumiu. Bom, então foi aí que eu gravei fora pela primeira vez um anúncio, eu não me lembro o que foi. Como publicidade. Como publicidade. Locação publicitária, tá. Fora da rádio, né, no caso. Mas me pediram para que eu fizesse e tal. E foi um dos primeiros, assim... convites, né? E eu nem sabia o que era, né? Sabe aquela, né? Sim. Então a gente fez e foi assim que começou praticamente Você percebeu que dava para ganhar uma boa grana com esse outro lado? Porque normalmente os caras que participam da publicidade, outro dia eu entrevistei um que falava o seguinte, cara, no meu dia a dia eu trabalhava que nem um canhão e ganhava X. Aí eu descobri que na publicidade, qualquer porcaria que eu fizesse, eu ganhava 3x, né? Era assim na época também? Era, porque você era um outro mundo, né? Sim. Um outro mundo. Então, você fazia, por exemplo, uma gravação comercial, você tinha um cachê diferente. Até eu achava interessante. Cachê, o que é cachê? Sabe? Eu achava interessante o nome. E era diferente, né? Porque na rádio você tinha o seu salário mensal, né? Sim. E o cachê não, o cachê saía na hora, vamos dizer. E era interessante. Eu falei, que bacana, né? Foi uma boa, né? E foi aí que... Você sabe que eu trabalhei nos meus primeiros... Eu não me lembro se foi o primeiro ou o meu segundo emprego. Eu fui revisor no Diário de Bauru, o jornal feito em Bauru, com linotipo. Olha. Atenção, você que está me ouvindo aí, vá no Google, escreva linotipo. Aliás, vá no YouTube, escreva linotipo e vê funcionando o treco, você não vai acreditar. Eu era o revisor, garotão de tudo, moleque, tudo fazendo a revisão do jornal. E eu ganhando minha graninha, tudo. E tinha uma coisa interessante que é o seguinte, o jornal nunca saía com o mesmo número de páginas. Eu nunca entendi direito, mas depois eu fui entendendo na frente, eu tinha um contrato de trabalho para X páginas. Quando dava a mais... eu recebia uma graninha a mais. Olha que então, bom, na sexta-feira, de repente o cara me chamava e o cara pegava e me dava um bolinho de dinheiro. Olha aqui, isso aqui é... Cara, para um moleque naquela época, eu era um milionário, né? Imagino. E vinha lá e conforme vinha mais jornal, então tinha um lance de tratar essa questão de salário e tudo mais, que é totalmente diferente do que nós temos hoje em dia. Essa relação é muito diferente hoje em dia, né? Me fala uma coisa, estamos chegando ali nos anos 70, né? Eu quero explorar com você duas coisas. A primeira coisa é o seguinte, tudo isso que você fez foi no AM, a rádio AM, isso, né? Que foi a explosão da rádio no mundo inteiro, era a rádio AM, etc e tal. Lá nos anos 70, lá por 1973, 74, começa a pintar um treco diferente chamado FM, né? E eu acho que lá para 1978, 79 começam os testes de FM, a Jovem Pan bota uma FM no ar, começa aquele teste tudo, e começa a nascer uma outra coisa que não tinha nada a ver com esse mundo da AM, era uma outra coisa que estava vindo lá na frente, né? Você viveu isso? Você viveu essa transição? O que o FM quando chegou significava para vocês que eram os caras do AM? O que estava vindo pela frente ali? É engraçado, você sabe que eu achava inclusive o som, né? Era bonito, né? O som da FM. Mas eu não fiquei assustado não, no sentido assim de que vai acontecer, né? Porque inclusive tinha as emissoras de FM, né? Que eram locutores especializados, sei lá das quantas, sabe? Uma voz diferente. Muita música, né? A música, tudo, né? Sim. Eu falei, não, eu estou bem fazendo o que eu estou fazendo. Depois da Record, eu pertencia à Rádio Piratininga. Para depois, então, ir para a Rádio Bandeirantes. Sim. Então, eu falei, eu estou como locutor, eu estou contente, não vou dar dor de cabeça ou pensar muito nesse negócio de
modificar, né? Ou modificar, ver como é que é a UFM. Eu só sabia que houve uma modificação, porque eu jamais eu gostei de fazer locução gritada ou muito projetada. Eu falei, bom, eu posso me dar muito bem, né, em fazer a locução de FM. Mas, ao mesmo tempo, não surgiu, na época, um chamado, né, para eu fazer alguma FM. Então, isso aí dissolveu, né? Então, não tive... Deixa eu dar uma explorada em você antes da gente entrar na questão. Eu quero depois conversar sobre a tua história lá com o show do rádio, mas eu quero antes dar uma especulada em você o seguinte. Voz, né? Voz. Eu andei fazendo um estudo há um tempo atrás a respeito. Tinha um médico, um pesquisador chamado Alfred Tomatis. Esse cara pesquisou muito a questão da voz e a pesquisa dele era qual é o impacto que o som humano tem nas pessoas, né? Como é que aquilo podia ser uma ferramenta de provocar as pessoas, inclusive curar as pessoas e tudo mais, usando a voz, etc e tal. E ele tem frases que são magníficas, uma delas que ele diz lá, fala, ouvir é vibrar junto com outro ser humano, cara, que é uma delícia, ouvir, né? Ouvir é vibrar junto com outro ser humano. Para quem como eu faz podcast aqui, eu compreendo perfeitamente o que ele está dizendo lá, né? Você estava lá fazendo um trabalho que era, a tua ferramenta era a tua voz, e você impactava as pessoas lá fora pela voz. Você de alguma forma recebia algum tipo de retorno disso, de você parar um dia e falar, cara, olha o poder que essa coisa tem, que é uma voz, né? Como quando você ouviu o Leporassi, fala, cara, olha o vozeirão desse cara. Um dia você conhece o Leporassi e viu que era um ser humano de carne e osso, né? Você teve consciência em algum momento dessa coisa do poder que a tua voz tinha para impactar as pessoas, emocionar a pessoa, irritar a pessoa, só usando a tua voz como uma ferramenta? Deixa eu te dizer porque eu estou perguntando isso. Sou muito amigo do Irineu Toledo, você conhece muito bem o Irineu. E o Irineu é muito engraçado, ele contando histórias, ele vai com aquele vozeirão dele, ele falou, cara, aí quando a mulherada vinha me conhecer, tinha uma decepção. Porque chegava esperando um cara grandão, bonitão, chegava lá eu baixinho, pequenininho, ela falava, mas é você? Ele falou, era eu. E aí desmontava toda aquela... Então tem uma coisa de você construir essa percepção com a voz. Você de alguma forma percebeu isso, estudou isso, explorou isso de algum jeito? A tua turma de locutores conversava a respeito disso, do uso da voz como ferramenta? Eu acho que quando a gente fez... Eu participei de rádio-teatro, né? E fazia, às vezes, a voz do galã ou narrador, tal, mas... Por causa do timbre, eles me davam sempre o papel não, ou o galã ou o galanzinho, sabe? O galão, galanzinho. Fazia... Desculpe, senhor. E aí, então, o que acontecia? Eu tinha jeito de ler poesia, vamos assim dizer, né? Então, um programa que tivesse alguma poesia lá, então eu sabia que o meu timbre de voz era agradável para esse tipo de coisa. Mas era tudo intuitivo, você não foi buscar para usar isso como uma ferramenta, né? Não. Você que está ouvindo a gente aí, dá uma ouvidinha aqui, o que era uma radionovela naquela época, quer ver? Esta história de amor e sofrimento ficou interrompida quando o Dr. Alberto Limontas chegou à suntuosa residência de Graziela Garcia e a encontrou sozinha no jardim à sua espera. Graziela lhe disse que ele era o único convidado. E Alberto Limontas lamentou a ausência de Isabel Cristina. Por quê? Sente tanto assim a falta de Isabel Cristina? Bem, confesso que a sua amiga é uma criatura adorável, maravilhosa. Vamos entrar, Albertinho. Vamos entrar para ver se eu consigo preencher a falta que Isabel Cristina está fazendo. Por favor, Graziela. Eu também sei ser adorável. Maravilhosa, Albertinho. Vamos? Vamos. Então, deixe-me apoiar no seu braço. Assim. Agora vamos caminhar em silêncio. Em absoluto silêncio. Muito bem. Graziela. Em silêncio, Albertinho.
Cara, é uma loucura imaginar o ambiente da radionovela acontecendo ali, porque essa coisa era tudo ao vivo, não é que gravava e depois montava. Não, era ao vivo. Não tinha edição depois, era ali na hora, quer dizer, vocês estavam com um papel na mão, com o roteiro, um do lado do outro, meu amor, falando, vou te beijar, aí ela entrava e eu imitava o beijo, um sonoplasta fazendo os barulhos ali em volta. É verdade, era muito bom. Isso acontecia ali ao vivo, né? Aí, era ao vivo, tudo ao vivo. Que loucura. Não tinha margem para erro. Não. E se o erro acontecesse, vai embora. Eu fui dirigido por um grande personagem do Rádio Teatro, que era da Rádio São Paulo, porque a Rádio São Paulo era a meca, né, de Rádio Teatro, né? O que é uma novela na Globo hoje era um rádio teatro na época. E falava em rádio teatro, era a Rádio São Paulo, né? E o seu Augusto Baroni foi um grande diretor, sabe? O seu Augusto foi um homem tão... Ele significou muito na minha vida profissional, nesse setor de rádio teatro, que, puxa, eu sempre vou lembrar, né? Odair, me descreve para mim o ambiente. Você vai gravar uma radionovela, tem 5 personagens. Os 5 estão juntos, certo, num estúdio grande, tem um microfone para cada um. Como é que era? O diretor está sentado ali na frente. Como é que era? Como é que funcionava essa coisa, cara? Porque não tinha ensaio, tinha? Não, passava-se, sabe? Passava-se, dependendo do tempo, passava-se, né? Sim. Porque às vezes a própria redação estava meio estranha, tal, ou havia um problema outro, tal, então a gente dava uma passada, mas assim, muito rápido. Mas não era ensaio, não tinha nada de entonação, nada. Vamos embora. Era direto. E aí entrou no ar. Gravando não. Direto. Direto no ar, né? O que tinha? Tinha um diretor ali, apontando apontando o outro? Como é que acontecia? Geralmente, como a gente tinha um ensaio, e eu não sei se você chegou a ver algum script não vi. Então é assim, você tinha o teu personagem, né? Sim. No caso aqui, o meu nome era, como é que se diz? Daniel. Sim. E o Daniel entrava aqui, assim. Isso que está na tua mão é o roteiro. É o roteiro. Tem então, o Daniel aí? E aí eu marcava onde é que eu tinha que entrar. E com quem eu ia fazer. E geralmente com a mulher, ou também um rapaz. E aí você tinha essa, como é que se diz? Essa marcação, né? Sim. E aí então eu chegava, por exemplo, sei lá, eu chegava... boa noite. E você, como passou, Maria do Carmo? Então, você falou com seu pai? Então, na terça-feira eu venho aqui, talvez às 15 horas, mais ou menos, que eu gostaria de falar com ele. Sim. Entendeu? É assim, então, um abraço para você e eu passo aí na terça-feira, tá bom? Tá bom. E ia embora. Sim. Quer dizer, e tá no ar. Tá no ar. Aí vem o outro lá e tem uma outra cena e... E às vezes, lógico, tem o sonoplasta, né? Sim. Aí, vou abrir a porta, ele vai... E o disco, né? Ele fica no disco ali. Sim. Quando... até amanhã, então, eu volto, né? Aí entrava uma música. Aí entrava uma moça falando qualquer coisa. Cara, tudo isso feito ao vivo, ali na hora. E em cores. Errou, dançou, vai embora, segue em frente. Por isso que eu digo para você, o seu Augusto Baroni, ele era um diretor fantástico, né? Porque a gente não errava, rapaz. É impressionante, né? Nossa, era... tranquilo. Viu? E assim vocês construíram o rádio para milhões de pessoas, né? Nossa, era muito, foram milhões de pessoas ouvindo aquilo e criaram a base de tudo isso que está aí, né? E a Rádio São Paulo, você fazendo uma pesquisa, ela era a maior emissora de rádio teatro que tinha, vamos dizer assim, no Brasil. Mas aqui em São Paulo, né? Sim. Que a Rádio Nacional também tinha o seu departamento de rádio. Tanto que a televisão nasce e leva essa turma toda. Vai todo mundo, sai da rádio e vai pra televisão, né? Que começou. Legal. Agora, eu também trabalhei numa novela na televisão Bandeirantes.
E aí eu lembrei do meu tempo em rádio, né? Uhum. E foi muito engraçado, rapaz. Foi uma coisa assim que eu não esperava. Já tinha VT na época ou não? Ou também Já tinha. Já era gravação, então? Era não gravação. ia pro ar direto não na faz TV. tanto tempo, não. É. Foi antes do famoso incêndio do Canal 13, né, da Bandeirantes. Tá. Muito bem, meu amigo. Chegamos ali nos anos 70, quando um sujeito chamado San Girardi, um maluco do bem, um belo dia inventa um treco, cara. Inventa um negócio chamado show do rádio. Show de rádio. E aquilo vira uma mania, principalmente entre o pessoal mais jovem, porque aquilo era o que era o show de rádio? Era um programa que misturava notícia, entretenimento, muito humor, né? Uma brincadeira. Né? Você que ouve hoje aí o Pânico no rádio, escuta o Pânico é neto do show do rádio, tudo isso. O Faustão é cria do show do rádio. Todo mundo veio daquela matriz que era o show do rádio, que também veio de outras matrizes anteriores, mas que ali ele teve um componente interessante, que era um momento de expansão da rádio, era um momento do FM, era um momento de juntar uma turma, uma molecada nova chegando, então tudo aquilo contribuiu para criar um produto diferenciado, né? E o Odair Batista, como locutor, não cabe no modelo. Aqui não é muito bagunçado para ter o Odair Batista ali. E os caras vão buscar o Odair, e o Odair vai vir para ser o locutor que apresenta quem? Como é o nome daquela rádio? Rádio Difusora de Camanducaia. De onde veio aquilo? O que era aquilo? Existia essa rádio de alguma forma? De onde veio isso? É engraçado porque a Camanducaia existe a cidade, né, de Camanducaia. Sim. E eu indo a Poços de Caldas, vi de um caminhão atrás escrito Água Camanducaia. Sim. E sabe quando você fica assim com aquele nome gostoso, bonito, sabe? Camanducaia. E, puxa, eu falei, puta. Fui a Poços, quando eu voltei, eu fui fazer uma gravação num estúdio, e aí o locutor, o técnico falou assim, diz alguma coisa. Eu disse, essa é a difusora de Camanducaia, transmitindo quase ondas médias. Ele falou, o que é isso? Camanducaia. Eu falei, olha, Camanducaia. Aí nasceu aí a Camanducaia. Cara, nasce de você ver um caminhão escrito Água Camanducaia. Mas aí, você levou isso pro San Girardi? O que você fez? Não, como é que encaixou ali dentro? Aí eu falei para ele, o San Girardi tem aqui uma rádio que é uma... Você não estava no show do rádio ainda? Não, já estava. Você já estava fazendo... O que você fazia no show do rádio nessa época? Naquela época eu fazia o quê? Eu fazia personagens, eu fazia um italiano, fazia um padre. Amados irmãos, estamos aqui outra vez. Fazia todos os personagens. O que ele escrevesse lá de personagens, eu fazia. Sim, fazia voz. Isso antes só tinha lá o Tatá, depois veio o Escova, tal, então cada um deles fazia. Mas eu era assim, a gente criava as vozes, né? E ficou assim E aí você mostrou para ele e falou, posso fazer a Rádio Camanducaia, que veio da tua cabeça. Veio da minha cabeça. Porque eu achei muito, muito bonito o nome, né? Sim. Rádio Camanducaia. E para que seria a Rádio Camanducaia? Falei, poxa, para fazer um humorismo. Mas, que eu falo, né? Sempre humorismo sadio, sem você... usar palavrão, ou mesmo aquele, como é que se diz, você imaginava fazendo uma frase com um palavrão escondido, sabe? Nada disso, um negócio limpo, sem nada. Odair, por favor, eu gostaria que você nos presenteasse aqui com a introdução da Rádio Camanducaia, por favor. Em seu radioreceptor, a difusora de Camanducaia transmitindo quase ondas médias. Falando para a cidade, cochichando para o interior, diretamente dos seus estúdios, Largo da Matriz 54 Fundos, Sobrado Amarelo, não tem filiais. Ao microfone, Alberto Júnior. Contato com as moças, Alberto Júnior. Portaria, Alberto Júnior. Pagamento,
Alberto Neto. Aí, ele que se vire. E vem cá, você inventava essas coisas na hora lá? Era hora, isso, vai, inventa daí, bota no ar essa coisa aí. Vai na hora. Cara, que ele era muito... E naturalmente os textos, né, a gente fazia... Tinha na hora, e os outros, e às vezes a gente criava antes ou coisa parecida. Sim. Eu devo ter aqui alguma coisa, por exemplo, os Camanducaia e o cinema. Então tinha o prefixo, né? Tal. Sim. O Cinedie estará apresentando sábado no Vesperal das Moças os Gladiadores. Título em português. Felipão versus Dunga. Estrelando Dunga no papel de Dunga. Não perdam. Ingressos à venda nos portões do Camanducaia Esporte Clube ou no bar do Zé Vitor. Apresente a sua carteira de motorista. Os Gladiadores. Cotação Camanducaia, Maua. Então, e aí tem outros... deixa eu ver aqui. Sim, a autoescola, que é bonitinho assim. A Autoescola Amador Aguiar informa: não seja um amador do volante, frequente as aulas da Autoescola Amadora Aguiar. A direção certa, que prepara o aluno futuro motorista a ser excelente profissional do volante. Largo da Matriz, ao lado da Verinha Cabeleireira. Não tem filiais. Para sua comodidade, pega-se em casa. Fale com o Carlão e diz que é ouvinte da sua difusora de Camanducaia. Você gosta de leite tirado na hora? Ora, meu amigo, não há problema. O senhor Lupércio, da dona Zuleide, leva sua vaca Fofá no Largo da Matriz e estaciona em frente à Celaria Silva. E ali ele tira o leite na hora a 10 centavos o copo. Traga a petizada, eles vão adorar. Leite é tirado na hora na sua frente. A farinha de milho é de graça. Venha com seu copo, beba o leite cremoso e depois faça um agradinho na vaquinha Fofá. Colaboração da Rádio Camanducaia. Nada a ver, tudo a ouvir. Perfeito, cara. Eu vou ver se eu encontro aqui um trechinho do programa original para botar aqui para vocês ouvirem o que era aquilo. E naquele barraco lá no Parque São Jorge, todo enfeitado de bandeirolas pretas e brancas, o crioulo Joca vibra com o seu Corinthians. Saravá, São Jorge. Saravá. Tá preparado, Jojó? Hoje o meu Coringão, Rubão, vai botar pra quebrar e levar pro Parque São Jorge o caneco de campeão de 77. Claro, São Jorge. É bicho especial às 107 velas, 107 ramos de arruda do quintal do Gil Costa Carvalho, 307 ampolas do Lambix do Paulo Boff e do Dr. José Antônio Fernandes e 107 charutos do Dr. Ademir Cubano Juano, Luiz Antônio Baco e Marco Montgomery. Tudo isso para ajudar o meu Coringão, Rubão. O Coringão ganha hoje, não é, ô Bode Baltazar? Tenho fé, pode não dar fé. Tem razão, Bode Baltazar, joga de fio. Hoje o Corinthians está saia. Eu tive de manhã no Morumbi e fiz trabalho da pesada. Acendi vela, aponhei a roda e fitinha do Bonfim. Não parece ficar nervoso, joca de fio. Hoje o Corinthians está saia. Eu até que tô tranquilo, Espajaú. Eu confio nos professores de bola do meu Coringão, Rubão. Salve, salve, aleluia, salve, salve, aleluia. Amadas irmãs, estive na paróquia de San Dimas e deixei lá Padre Palácio, Padre Gregorio, Irmão Dominico e o Padre Vigário de Joanópolis, amadas irmãs.
fazendo novena para o Coringão. 6 horas da tarde, o sino toca e toca o hino do Corinthians. Vim passei por aqui para fazer preces, muitas preces para o Coringão ganhar campeonato. Obrigado, irmão Valerone. O meu Coringão vai precisar da ajuda de São Jorge, Cosme, Damião, São Benedito, etc. Ronega! Traz a ampola aí que o irmão Valerone quer dar uma bicadinha. Muito bem, Soca. Uma aguardente até que às vezes é benta. Mas agora vamos dar as mãos. Vamos fazer uma corrente positiva que vai começar a guerra. Fala uma coisa, Amilda, aí. Isso aí era uma bagunça. Eu acho que chegava a hora da gravação desse negócio aí, era uma bagunça, porque A gente fazia... tava todo mundo em volta ali, Serginho Leite. E não era gravado, não. A gente fazia ao vivo. Vai ao vivo. E também não tinha aquela história de passar roteiro pra todo mundo, vamos seguir o roteiro. Não, bicho. Não, abriu e vambora. A Camanducaia é só eu que fazia, no caso, né? Sim, sim. Agora, os personagens do San Girardi... Sim, do San Girardi. Ele escrevia os personagens, sabe? Sim. Do Palmeiras, do Corinthians, do São Paulo, etc. Sim. Tal. Esses personagens eram... Então, dependendo do dia que suponhamos que jogassem São Paulo e Palmeiras, Sim. ou São Paulo e Corinthians, né? Então, tinha os personagens do São Paulo e do Corinthians já preparados para ele fazer, para o script, né? No caso, script é bonito, né? Sim, é legal. O script para fazer os personagens, o diálogo, etc. Tal. Se o Corinthians perdeu, então tinha uma redação especial, no caso, né? Quanto tempo durou? Que época foi essa? Foi de quando a quando? Você lembra? 70 e... Olha, de 70... Porque o San Girardi depois faleceu, 75 né? a 81, que estava no máximo, assim, não foi? Era por aí, assim. Eu me lembro. Lembro quando o Corinthians ganhou, depois de 20 e tantos anos, o Corinthians ganha. Isso foi assim. Eu sou corintiano. Você é corintiano? Fui para Paulista, lá na frente da rádio, o povo inteiro na rua, Nossa. os alto-falantes ligados e repetindo o gol do Basílio direto lá. E o povo inteiro na rua. Foi uma loucura aquilo que aconteceu. E aqueles personagens marcavam muito, né, os personagens do San Girardi, porque havia essa coisa do futebol, era diferente de hoje, era uma outra coisa o futebol naquela época, havia uma coisa muito mais sadia. Hoje já virou tudo brigaiada, é tudo encrenca, né? Nossa, é mesmo, né? Mas era legal, então cada personagem daquele era uma tiração de sarro, era uma bagunça, então tinha uma coisa muito legal. E o show de rádio marcou a rádio naquela época, e foi uma época em que havia programas de rádio que realmente eu conseguia falar, cara, o meu programa favorito é esse aqui. Eu me lembro quando, se eu não me engano, foi a Jovem Pan que botou uma sequência, ela botou a rádio no ar e a rádio entrou em regime experimental. Então eu ficava o dia inteiro ligado naquilo, porque tocava músicas que não tocavam em lugar nenhum, tinha programas que não existiam em lugar nenhum, tinha um programa chamado Caleidoscópio, com um cara chamado Jax, que eu não sei quem é, nunca mais soube da história, que era uma coisa magnífica, a voz, o jeito dele falar, tudo. Então, a rádio me acompanhou demais. Eu passava o dia ouvindo aquilo. Se não era rádio, eu estava com um disco na vitrola tocando ali, né? E eu realmente virei ouvinte, fã de rádio no momento da transição. Estava ouvindo você e estava rindo de você naquela época lá, né? Mas aí essa coisa começa a passar. A FM entrou com força, o AM começou a perder muito a relevância dele, o AFM entrou com outro tipo de coisa, e de repente me parece que aquela relação do ouvinte com o seu locutor, sabe? Sim. Cara, é o meu locutor, mais, isso foi se perdendo devagarinho. Se perdeu mesmo. A voz perdeu espaço, porque o que era aquela coisa, padrão de voz, né? Se você não tiver esse padrão, você não vai ser locutor. Para ser locutor de notícias, tinha que ser um vozeirão. Coisa que hoje, se você for olhar, o que acontece hoje, se liga o Jornal da Manhã da PAN, tem 2 locutores com esse padrão. São 2 que estão ali fazendo o padrão de voz. O resto, cara, qualquer voz que entrar ali tá valendo. Então, vale muito mais o conteúdo da notícia em si do que a voz que era o que segurava a Jovem antigamente, Pan, quando né? você fala isso, eu me lembro do falecido Franco Neto. O Franco, ele, inclusive as nossas vozes eram parecidas, vamos assim dizer.
Tanto é que quando ele trabalhou na Tupi durante muito tempo, e muita gente imaginava que eu estivesse trabalhando lá e vice-versa, sabe? Sim. E ele na Jovem Pan. Sim. Até que a gente sempre, em entrevista assim, a gente dizia, não, eu sou eu, o outro é o outro. Você continuou na rádio até quando? Você foi até onde? Até que momento você foi? Olha, a rádio que eu fiquei mesmo foi na Jovem Pan, depois eu... Foi da Bandeirantes para a Pan, isso? Da Bandeirantes você foi para a Pan. E aí acontece o seguinte, quando o São Girardi faleceu, nós, depois de algum tempo, conseguimos fazer o show de rádio na Rádio Bandeirantes. Romagnoli? Romagnoli, foi o Romagnoli que foi o Serginho Leite e tal, esse pessoal todo. E ficou algum tempo, né? Ficamos algum tempo, mas depois houve, sabe, daquele negócio, não sei, alguma coisa não estava dando certo tal, e aí a gente então resolveu acabar com a felicidade, vamos assim dizer. E aí a tua carreira em rádio? Praticamente eu parei com o rádio, né? Tá. E passei, eu como pertenço ao Clube da Voz também, né? Eu fui um dos fundadores, né? Sim. Sou um dos fundadores. E eu sempre gravei, né? Sempre tive gravação mista desde o início, né? Da minha carreira. Agora como locutor de publicitário, como locutor de vídeos, de institucionais e tudo mais, né? E você sabe que aí vem a lembrança do início de tudo, né? Que eu ouvia o locutor da Rádio Nacional do Rio de Janeiro e fiz o texto, né? Sim. Que foi eu tinha dito que texto foi para você? O tal texto que Não, você falou do texto que você gravou no gravador pela primeira vez. Gravador. Mas não falou do texto que você fez na rádio, né? Me fala uma coisa. Houve uma evolução tecnológica do rádio que foi brutal ao longo dos anos aqui. Então, o que é uma rádio hoje não tem nada a ver com o que era naquela época. Você hoje em dia, num quartinho de 3x3, você tem uma rádio transmitindo o Brasil inteirinho, né? E naquela época era um equipamento grande e tudo mais, né? Então, houve uma evolução tecnológica muito grande, mas uma coisa nunca mudou, que é um microfone capturando a voz de um ser humano e jogando essa voz para outros seres humanos, né? Se eu for descrever para você um podcast, é a mesma coisa. É um ser humano falando e a sua voz sendo codificada e decodificada por alguém lá na ponta, né? Quer dizer, isso não mudou nunca, né? Você acompanha a rádio? Você continua ouvindo rádio? Você ouve hoje? Como é que é a tua relação com a rádio? Não tenho... a única rádio que eu ouço mesmo, que eu confesso, é a Rádio Cultura, certo? E lá eu tenho grandes amigos, né? E eu gosto da programação da cultura, sabe? Sim. Desculpe, eu acho que eu preciso dar uma... Pode tossir à vontade, tudo que a gente corta depois. Você corta, tá? Cortamos. Então, eu falando da cultura, né? Eu gosto da programação da cultura. O Caio também gosta, sabe? O meu filho Caio, ele gosta das músicas Sim, é uma rádio com uma programação mais moderna. Né? Deixa eu só ver aqui como é que nós estamos de timing para fazer a nossa Então, nessa bala toda que eu estou comentando com você da evolução tecnológica, de novo, eu sou muito amigo do Irineu, é o cara que eu tenho mais contato, né? E o Irineu hoje grava na casa dele. O que você deve estar fazendo isso também na tua casa? Sim, lá o meu... Ele é o teu cupincha ali, né? E aquela história de antigamente, cara, eu preciso de um estúdio para poder fazer a minha... Vou até o estúdio, faço a gravação lá e mando. Não sei de que jeito aquilo ia, uma fita, etc e tal. Não tem o menor sentido mais hoje em dia. Você se tranca num lugarzinho ali, bota o microfone legal, grava, manda pela internet, chegou lá na frente. O que praticamente destruiu uma camada desse mercado. É verdade. Quebrou produtoras, quebrou estúdio, quebrou locutores, porque a coisa mudou tudo de figura, né? E esse mercado ficou meio estranho.
Locutores que eram conhecidos e tudo mais encontraram algum caminho aí, mas muita gente eu sei que ficou bem complicado, né? E aí surge a ideia de vocês criarem lá atrás um negócio chamado Clube da Voz. Clube da Voz, isso. O que é, como é que nasce isso e o que é isso? Você olhando de fora é meio estranho, porque juntaram-se vários concorrentes. É interessante isso. Os né? caras, todos os concorrentes se juntam para fazer um Você treco. falou uma coisa que eu não tinha pensado. Esse olhando de longe é esquisito, né? Tá todo mundo verdade. concorrendo pela locução e se juntam. Da onde vem essa história, cara? Como é que nasce isso? Porque a princípio, eu participei, né, da fundação, nós fomos o Edson Mazieiro, o Cacá, então a gente se juntou e fizemos uma reunião para saber o que podia fazer com os locutores, fazer o Clube da Voz, aí. Então eu acho que é o seguinte. Você tinha perguntado Então, como é que essa coisa nasceu e de onde veio essa ideia de juntar concorrentes no mesmo lugar? Que a princípio, é que nem aquela história de você passar lá na Rua das Noivas, né? Fala, cara, os caras botam tudo loja de noiva, uma loja da noiva. Como é que é isso? Só tem concorrente aqui, né? E, no entanto, faz todo sentido, porque a pessoa vai para lá, né? Aí existe várias coisas. Primeiro, a questão de cachê, né? Sim. Então você tem uma unificação de cachês. É óbvio que cada locutor pode dizer, não, o meu cachê é tanto, mas do Clube da Voz, etc, tal. Para evitar justamente isso, você tem que tratar com o cliente antes, né? Vai dizer, apesar de eu ser lá do Clube da Voz, o meu cachê é esse. Sim. E não tem vamos dizer assim, um padrão, sabe? Cada um tem o seu preço. Nós somos lá do Clube da Voz porque o clube existe para você ter algumas reuniões importantes para tratar justamente de organizar assuntos, isso aí. Né? E outra, para dizer para quem quiser, quem precisar de um locutor, procura onde? Em vez de eu ligar para 12 caras procurando locutores, eu vou no Clube da Voz e a turma está toda lá. Já tá todo mundo. Quem não conhece, é interessante entrar, porque tem a amostra das vozes da turma toda lá, né? É verdade. E agora tem e outra coisa, do Clube da Voz, é fácil porque às vezes você precisa de um locutor que fale inglês bem, né? Sim. Então tem lá qual o locutor que pode gravar em inglês, ou francês, ou italiano, ou árabe, enfim. Né? Você continua gravando hoje? Você continua gravando hoje? Profissionalmente você continua? Estou gravando aqui agora. Sim, aqui é interessante, né? Aqui você não vai ter cachê nenhum, essa é a diferença, né? Mas você continua gravando hoje. Nós antes de sairmos de casa, bonito, né? Sairmos. O Caio e eu, nós gravamos um texto, né, para escola. Para a escola? Comercial? Um comercial da escola? Comercial da escola. Porque foi o seguinte, olha, é engraçado, isso é uma história que eu posso contar para você, que é interessante. Você sabe que é difícil isso acontecer. Geralmente o locutor faz uma campanha, né, de qualquer produto, né? E daí quando chega na segunda fase dessa campanha, eles trocam de locutor, né? E eu tive sorte porque eu fiquei uma semana, mais ou menos, para tentar achar a voz do locutor, a minha voz, né? Mas fazendo uma locução diferente da escola, certo? Então tem uma coisinha de nada que eu faço, inclusive eu faço vamos dizer assim, uma capa do Alberto Júnior, né? E ao mesmo tempo, dentro desse aspecto aí, eu procuro não exagerar no humorismo, né? O Alberto Júnior é locutor da Rádio Camanducaia. E você está fazendo essa locução com ele para a escola. Mas só que não é tão marcante. Sim. Mas tem alguns... Foi justamente o que eu falo, desce redondo, sim. Entendeu? Em vez de eu falar desce redondo, eu falo desce redondo. Sim. Entendeu? Então marca... esse redondo aí já marcou. E olha, isso não acontece.
E aconteceu, eu tenho que estar conversando com o Caio, falei, puxa vida, ainda bem que me chamaram para fazer outra campanha. Provavelmente o cara que aprovou a campanha era ouvinte da Rádio Camanducaia. Ah, verdade, boa. Foi, olha ele aí, olha o Alberto aí de novo, cara, bota ele de volta. Tá dizendo que sim. Não é isso? É isso foi mesmo, isso, né? Foi isso, olha. Ah, que legal, né? Que legal, né? Então, aí foi assim, porque e é difícil, né? Quando chamaram para fazer outra vez, eu falei, puxa, que bom, porque é o tipo que outro locutor não vai fazer igual, a não ser que imite, né? Tal, Sim, mas sim. é aquela coisa do Alberto Neto. E tem o Alberto Júnior também, né? Tem o Alberto Neto e o Alberto Júnior. E você fazia os dois? Eu tenho que fazer os dois. Tenho que fazer os dois. Faça o Alberto Neto e depois faça o Alberto Júnior. O Alberto Júnior é esse, em seu rádio receptor, difusora de Camanducaia, transmitindo quase ondas médias, falando para a cidade e cochichando para o interior, diretamente dos seus estúdios, Largo da Matriz 54, Fundo Sobrado Amarelo. Esse é o Neto. Esse é o Júnior. Esse é o Júnior. É o dono da rádio. Ok, e o Neto? Aí o Neto é assim. E agora, senhoras e senhores, diretamente do Pacaembu, onde ele estiver, vamos chamar Alberto Neto. Alô? Perdão, senhoras e senhores ouvintes da Rádio Difusora de Camanducaia. Estamos no Pacaembu. Choveu, torcida de Camanducaia. Olha, todo mundo molhado, mas nós teremos aqui daqui a mais ou menos uns 15 minutos ou 10, ou mais ou menos uns 5, a partida entre São Paulo e Corinthians pelo Campeonato Paulista da Divisão Especial de Times. Atenção, eu vou falar, Alberto Neto, Alberto Júnior. Alô, fala, o que você quer? É o seguinte, nós estamos aqui com o nosso retorno. Você pode, por favor, falar com os técnicos aí da Difusora de Camanducaia que nós estamos com o retorno muito ruim. Tá certo, eu vou falar. E assim os dois. E você estava largado na hora lá? Cara, eu fico impressionado com isso, porque a história da rádio, com a história da televisão também, assim, se você pegar Praça é Nossa e tudo mais, cara, vai pra frente da câmera, vai pro microfone e faz acontecer. E hoje em dia a gente fica cheio de dedos, né, na hora de fazer, cara. Cuidado, repita, vai e volta. Quando a margem de erro faz parte do molho e vocês criaram um negócio absolutamente inesquecível. E tem você ouviu falar no Tanaka Júnior? Tanaka Júnior? Não. É o japonês. Que é um locutor japonês? É um locutor japonês. Que também estava lá, eu não me lembro dele. Ele só tem, como é que se diz, jogos especiais. O Tanaka Júnior é assim, o Alberto Júnior, atenção senhoras e senhores, para a partida sensacional de Juventus e São Paulo, Tanaka Júnior, da Rádio Cotia, a emissora... E aí entra eu esqueço, falei do Alberto Júnior, né? Minaho hayou gozaimasu. Kikondo shouki ga uroi asakan. Rádio Cotiano. Pacaembu lotado, não? Quase quando eu te saca. Palmeiras Corinthians, não? Ai, coiara assim do sendo. Ura. Couve, 3 cruzeiros e 10 centavos. Ô, Corigão, atenção! Bora com furando, furou agora. E aí? Cara, se você me faz um negócio desse na rádio hoje em dia, você ia preso. Que ia aparecer um monte de neguinho chorando. Tá tirando sarro, tá perseguindo o japonês. Então, hoje em dia isso seria proibido, mas era o Tanaka Júnior. Porque tudo é Júnior, né? Sim, o Júnior Neto. O Júnior Neto e o Tanaka Júnior. Se aparecer um espanhol, vai ser Juan Júnior. Legal. Muito bem, quem quiser te encontrar hoje em dia para fazer... Quero locução contigo, tudo. Bom, te acha no Clube da Voz? No Clube da Voz. Mas tem um e-mail? Caio tem um e-mail, tem um... Clube da Voz, né? É direto no Clube da Voz. E o Clube da Voz é o www.clubedavoz.com.br. É isso aí. E lá vai estar Odair com Y. Com Y tremado. Baptista.
Baptista. Você sabe que eu fui a visitar um amigo num consultório, sei lá das quantas, e na portaria, a moça atendente, né, falou, deixa o seu nome aqui. Daí eu falei assim, é Odair, com Y, José Baptista Moda Antiga. Ela escreveu. A moda antiga. A ela moda botou antiga. Mas que nome estranho, que família estranha. Eu falei, a moda antiga, que é uma família. Tá? E aí até explicar para ela. Né? Mas foi assim, e aconteceu mesmo. Eu tinha até um amigo comigo que ficou, bom, olha, é impressionante, né? Então, tivemos aqui o grande Odair Baptista, a moda antiga. Com Y tremado. Cara, obrigado, é uma delícia viajar com a tua voz. Eu sou fascinado pela questão da voz, não à toa. Me dedico hoje a podcast, estou dedicado a podcast, onde eu sei a importância que tem a voz. Prezo muito, né, essa questão de você ter esse cuidado da voz, sei o impacto que ela tem, sei como ela pode mexer com a emoção das pessoas. E pra mim é uma honra, cara, receber você aqui, porque eu tava lá ouvindo, eu era o moleque que tava ouvindo lá, curtindo, rindo daquilo tudo. E falei, esses caras são muito doidos. Imaginando uma baita estrutura gigantesca fazendo aquilo quando eram 2, 3 malucos sentados em volta da mesa lá e joga o papel pra cima e vamos. E assim vocês montam um negócio que marca, né? O Tatá, Nelson Tatá, na grande Tatá, cara. Tatá morreu, né? Não, quem morreu? Foi um dos dois que morreu. O Escova. O Escova, era o Tatá e Escova, sim. E o Tatá, ele teve um problema neurológico e ele não fala direito mais. É mesmo. Tatá e Escova foram os dois caras que ajudaram a levar o Faustão para a Rede Globo. Lá em cima, sim, senhor. Quando verdade, começou o Perdidos da Noite, começa na televisão como um programa de rádio, porque aquilo era o rádio antigo. Era o rádio antigo aquilo, só que com televisão, com câmeras, completamente esculachado e de um jeito que não tem nada a ver com aquilo que se vê hoje do Faustão na Globo lá. E o Tatá e o Alexandre eram duas figuras, porque eles faziam exatamente isso. Abre o microfone aí, cara, e se vira. Era tudo inventado na hora. E tinha essa coisa do improviso, né? Que é o que está morrendo muito, né? Está desaparecendo muito. Não tem mais. E até está ficando muito arriscado hoje. Abrir para improvisar ficou arriscado. Falando em arriscado, eu posso fazer um comentário sobre o que eu posso gravar, senhor? Por favor. Então, a gente grava também em espanhol. Ah, é? É. Sim. Tá bom? Italiano. Sim. Francês. Sim. Inglês não, o Caio não me ensinou até hoje. Sim. Inglês eu tenho dificuldade, rapaz, eu não sei porquê. Mas em espanhol, italiano e francês, eu também. Você vem lá em Poços de Caldas, o R também não é porta, porco, não é por aí? Não, lá não. Lá não. É por isso que você não fala inglês, cara. Sabe, porque eu venho de Bauru, eu falo porta, porco, para falar inglês é uma beleza. Beleza, né? Mas Poços é uma cidade que não é igual às outras, né? É. Por causa dos cassinos que houve ainda jogo, né? Sim. Naquele tempo aí de 1900, né? Sim. E então a cidade não era cidade caipira. Você vê que lá ninguém fala caipira. Que interessante isso. Ai, porta, porco, Fernando. Eu falei com os caras lá e disseram, né? É aquilo. Grande Odair Baptista, bom receber você aí. Obrigado pelo papo aí. Que isso. Adorei. A hora que botar no ar aqui, você vai ouvir um podcast e vai ver que, olha, esse é o futuro. Que beleza, podcast. Que beleza. Grande abraço. Tá, um abraço, viu? Muito bem, aqui termina mais um Leadercast. A transcrição do programa você encontra no leadercast.com.br. Para ter acesso a esta temporada completa, assine o Café Brasil Premium no cafebrasilpremium.com.br. Este programa chega até você como parte do projeto Café Brasil Premium, um ambiente educacional sem ser chato nem superficial, que já conta com mais de 1.000 assinantes, recebendo todo mês conteúdos voltados ao crescimento pessoal e profissional. Conheça que vale a pena. cafebrasilpremium.com.br. Você ouviu o Leadercast com Luciano Pires. Mais uma isca intelectual do Café Brasil. Acompanhe os programas pelo portal cafebrasil.com.br.